mas me amas mesmo. A gente pode receber o homem de Deus com palmas. O amor incondicional, o amor de Deus. Na, 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 na. Na, 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 na. Que amor é esse? Meu Deus. Boa noite, meus irmãos. Que amor é esse? Música linda, né? Vai cantar, Carol? Que amor é esse? É o amor de Deus. Aleluia, Espírito Santo. Há tantos defeitos em mim, mas me amas mesmo assim. O amor incondicional, Aleluia. o amor de Deus. Que amor é esse? Aleluia. Que amor é esse? Há tantos defeitos em mim, mas me amas mesmo assim. O amor incondicional, o amor de Deus. Aleluia. Oh, meu Deus, que coisa linda. Que o Espírito Santo esteja com a gente hoje aqui e que almas se convertam a esse amor de Deus espetacular. Boa noite, meus irmãos. Pastor Alexandre, obrigado pelo convite. Que é uma honra estar aqui com o senhor e com a sua querida esposa e com a Carol. A Carol está cantando cada vez mais bonito. É ou não é, meus irmãos? Meus irmãos, eu queria ler com vocês a palavra de Deus. Pode ser? Podemos ler juntos? A palavra de Deus. A palavra de Deus. Aleluia. Glória ao Senhor Espírito Santo. Eu queria ler com vocês a oração do Pai Nosso. Vós, pois, orareis assim: Pai nosso que está nos céus, santificado seja teu nome. Venha teu reino, faça-se tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, e perdoa-nos nossas dívidas, como também perdoamos nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Porque teu é o reino, o poder e a glória por todos os séculos. Amém. Meus irmãos, não existe uma página mais linda na literatura universal, na Bíblia, quanto essa oração santíssima, que é a oração que Jesus nos ensinou a orar. E nós não podemos, sob hipótese nenhuma, fazer dessa oração uma repetição, que é o que Jesus nos alertou um pouco antes de nos dar a oração. Não useis de repetições. Eu queria hoje com vocês pensar um pouquinho sobre essa oração. Eu não vou me alongar, mas eu queria conversar com vocês sobre a oração do Pai Nosso, para que quando você orar a oração do Pai Nosso, você fazer essa oração em espírito e em verdade, com pleno entendimento daquilo que o Senhor Jesus deixou para nós, do mistério, da bênção,
de uma oração que é muito mais do que palavras, é um procedimento, é uma vitória para nós todos. Em primeiro lugar, eu quero lembrar vocês que na oração do Pai Nosso, pela primeira vez nós fomos autorizados a chamar Deus de Pai. Desde o paraíso, antes do pecado, Adão e Eva não chamavam Deus de Pai, muito menos depois que pecaram. Noé, antes e depois de sair da arca, também não chamou Deus de Pai. Abraão, Isaac, Jacó, as 12 tribos, José no Egito, o grande governador, Moisés que escreveu os 5 livros da Bíblia, Davi, Salomão nos provérbios, Isaías, Jeremias, Ezequiel, Daniel e todos os profetas, juízes, reis, nunca ninguém chamou Deus de Pai. Por quê? Ora, por quê? Porque nós somos pecadores, porque nós nascemos no pecado, porque nós conhecemos as nossas falhas, os nossos erros. Nós acabamos de cantar exatamente isso. Que amor é esse? Eu tenho tanta falha assim. Que amor é esse? Não foi que nós cantamos? Então os homens todos da Bíblia supunham ser uma blasfêmia, um imenso pecado, nós queremos dizer que éramos filhos de Deus. De maneira nenhuma isso era admitido. O raciocínio que se tinha quando se pensava em Deus era de um ser poderosíssimo, de um rei grandioso, para o qual nós éramos servos, meros servos. Era Senhor com temor e com tremor. Você sabe, eu conheci uma senhora, ela era vereadora lá de Santos, e essa senhora dizia que era filha do Pelé. Eu me lembro dela. Só que o Pelé dizia que não era filha dele. E foi um drama para ela. O povo de Santos, para compensar, e sabia que ela era a cara do Pelé, mas que o Pelé não queria reconhecê-la sob hipótese alguma, porque tinha a questão do dinheiro, da herança, da fortuna. O Pelé é um homem muito importante, muito rico. E ela viveu amargurada e morreu com pouco mais de 40 anos. Pouco mais de 40 anos. Irmãos, as pessoas ricas não reconhecem seus filhos fora do casamento. Por quê? Simplesmente porque não vem nele um filho. É uma aventura, uma emoção, sei lá o quê. E a família, a esposa, os filhos também não querem reconhecer. Você sabe, no Brasil nascem por ano 2 milhões de bebês. 600 mil, em torno disso, não tem pai reconhecido. O pai não reconhece. E no Brasil, a lei não obriga ninguém a prestar prova contra si mesmo. De tal maneira que, se a mulher vai registrar o filho no cartório e o sujeito pergunta: como é o nome do pai? Ela diz: é João. Então onde é que ele está? Ele tem que estar aqui para registrar em nome dele. Não, ele não vem, ele não quer vir, ele diz que não vai vir. Então você tem que ir no juiz. Procure um juiz. Ela vai, mas o que é isso? Juiz, você vai no juiz, ali é a comarca tal, você vai no juiz. Então ela marca a audiência, demora um bocadinho, ela vai no juiz e diz: olha, o moço do cartório mandou eu vir aqui falar com o senhor. Pois não, qual é o problema? É que o meu pai do meu filho não quer registrar a criança. Então o juiz diz: ele não quer registrar? Não, então vamos intimá-lo. Vamos intimá-lo para ele vir aqui se explicar. O rapaz vai ao juiz e diz: seu juiz, eu não conheço essa moça. Nunca vi. E aí? O que vai acontecer? O juiz não pode obrigá-lo a fazer o teste do DNA, porque nenhum brasileiro é obrigado a apresentar prova contra si mesmo. É um princípio da lei brasileira, do arcabouço jurídico. Não se é obrigado. Então 600 mil crianças vão ficar sem pai. Vão crescer
tristes. Amanhã, numa consulta ao médico, quando ele perguntar, vamos fazer uma investigação, o seu pai tinha essa doença? O seu pai, pressão alta, diabetes, o que for? Ele vai dizer, eu não sei, porque o meu pai nunca me reconheceu. Eu tenho pai, mas ele não me reconhece. Vocês estão entendendo a gravidade do problema? Que ocorre hoje no Brasil. Hoje no Brasil ocorre isso. É impressionante como as pessoas desprezam filhos que, por não ser do casamento, que por serem frutos de um equívoco, então são esquecidos e abandonados. Irmãos, o que eu quero dizer com isso para vocês é que para quem tem olhos para ver e ouvidos para ouvir o ensinamento de Jesus, olha, como disse o pastor Alexandre, isso é mais do que dupla honra, isso é mais do que tripla honra, isso é a maior honra que nós teremos na vida e nunca teremos nada igual. Ainda que nós tenhamos a maior fortuna, ainda que tenhamos talento para fazer o maior sucesso, ainda que sejamos cientistas para descobrir até a cura do câncer, nunca nada terá mais importância ou será mais honroso do que você dizer, Pai, Pai. Muda tudo completamente. O que o diabo caiu do céu, nós subimos, os anjos ficaram pasmos, a natureza inteira se ergueu e clamou ao universo, bendito seja o nome do Senhor. Pai, Pai. Se homens ricos não reconhecem filhos, imagine o Criador do universo mandar seu Filho unigênito nos ensinar a orar, para dizer aquilo que nunca a humanidade intuiu, nunca teve espontaneidade, nunca surgiu no coração nem mesmo de um homem da estatura de Abraão. Então precisou vir Jesus do céu para dizer, olha, Deus está esperando, e espera há muito tempo, que vocês façam a oração correta, e a primeira palavra da oração não pode ser outra. Olhe para a natureza, olhe para as estrelas, olhe para o céu, olhe para você mesmo, e diga, Pai. Diga, Pai. Pai, muda tudo. Pai nosso. Jesus sabia que as maiores guerras da humanidade seriam sempre guerras religiosas. Hitler, quando matou 6 milhões de judeus, ele assinava os decretos dizendo que estava exterminando os assassinos de Cristo. Ele tinha apoio de um setor importante da igreja. Por isso a gente diz Pai Nosso, que é para não brigarmos. Nós não podemos brigar, nem a igreja Ágape com a Universal, nem a Universal com a Assembleia, nem... Eu hoje de manhã estive lá com o bispo Valdomiro, uma reunião espetacular na Catedral Mundial da Fé lá em São Paulo. Nós não podemos brigar, porque o Pai é? Hein? Nós não podemos fazer a oração do Pai meu. Pai meu que está nos céus. E esse que está nos céus, é espetacular essa lição que Jesus nos deu. Pelo seguinte, porque quando você tem a revelação de que você é filho de Deus e tem o direito de chamar Deus de Pai, então, para que você não se torne orgulhoso, para que você não pense que isso é mérito seu, porque não é, é misericórdia de Deus, você reverentemente se põe longe de Deus, ou Deus longe de você, para dizer, Pai nosso que está nos céus dos céus. Jesus disse que 2 homens foram à igreja orar. Um chegou próximo do altar e começou a desfilar
o conjunto da sua boa obra. Perto do altar ele disse: Pai, eu te louvo porque eu não sou como os homens lá fora. Eu jejuo, eu dou os meus dízimos, eu faço sacrifícios. E havia um outro homem que foi à igreja orar. E ele ficou de longe, Carol, lá longe, e nem erguia, ele não se atrevia a colocar os olhos no céu. Lá longe do altar, ele abaixou a cabeça e disse: Senhor, eu sou um pecador, nem coragem tenho de erguer meus olhos para o céu. E você sabe o que aconteceu nesse episódio? Jesus disse que aquele que chegou perto do altar e se engrandeceu, a oração ficou pequena, mas aquele que ficou longe do altar e se fez pequeno, a oração ficou perto e ficou grande. Então, dentro desse espírito, nós fazemos a oração do Pai Nosso. Pai nosso que está nos céus, glorificado, maravilhoso, bendito, santo, puro, perfeito e verdadeiro. Eu sou pequeno e Ele é grande, Ele é tudo. E aí você vai fazer 3 orações desse candelabro, que é a oração do Pai Nosso. Você entra na presença de Deus, na oração santíssima, para pedir a Deus para Deus. Essa é a sabedoria. Esse é o mistério da oração do Pai Nosso. Nós entramos na presença de Deus para pedir a Deus para quem? Para Deus. Normalmente a oração, o sentido da oração é nós pedimos a Deus para nós. Meu Deus me ajuda, meu Deus me cura, meu Deus me dá um emprego, meu Deus me abençoa, meu Deus me salva, meu Deus cura minha família, abençoa minha família. Nós achamos que orar é pedir coisas para nós, ou levar problemas à presença de Deus. Mas na oração santíssima, Jesus nos ensinou a orar nesse grande mistério. Você vai entrar na presença de Deus, você vai chamar Ele de Pai, você vai se humilhar, você vai se fazer pequeno e você vai pedir a Deus para Deus. Você vai dizer: Pai, santifica o Teu nome, cresce o Teu reino e faz a Tua vontade. Diga graças a Deus. Você entra na presença de Deus para pedir a Deus para Deus. Aprenda, por favor, meus irmãos. Esse é o mistério da oração. Essa é a maior bênção que você pode ter para você mesmo. É você entender que nós estamos nesse mundo não para lutar pelo nosso nome, pelo nosso reino, ou fazer a nossa vontade. Nós estamos no mundo, fomos salvos, chamados pelo Espírito Santo, lavados no sangue de Cristo, para engrandecer o nome, o reino e fazer a vontade de Deus. Isso muda tudo. Todos os conflitos da terra, todas as guerras que já ocorreram, desde Caim e Abel até a Segunda Guerra Mundial, até a guerra dos árabes agora, do Estado Islâmico. Todas as guerras ocorreram porque um povo, uma nação, um imperador, um rei, ele quis impor o seu nome, o seu reino e a sua vontade. Os conflitos em casa, entre os casais, entre amigos, por que ocorre isso? Disputas, meu nome, a minha vontade, o meu reino. Eu não sei se vocês conhecem a história de Nabucodonosor. Aliás, quando a Record fez a novela 10 Mandamentos, a Globo apresentou a novela Babilônia. Mas não se podia fazer para mostrar a diferença que existe entre Deus, entre os que conhecem a oração do Pai Nosso e os que conhecem e os que não conhecem. O que era a Babilônia? A Babilônia era Nabucodonosor.
E o que era Nabucodonosor? Nabucodonosor foi o rei que um dia, sentado no seu trono, ele disse: preste atenção, eu sou Deus. E mandou fazer uma estátua dele mesmo de 20 metros de altura e cobrir de ouro. E todos foram obrigados a se ajoelhar diante dela. Depois ele deu ordem ao seu exército de se preparar para conquistar o mundo. E também deu uma terceira ordem: desfazer o Congresso, porque ele disse: a partir de hoje não haverá legisladores, a minha vontade será a vontade. Nabucodonosor foi exatamente o contrário da oração do Pai Nosso: meu nome, meu reino e minha vontade. Perdeu o juízo. Não sei se vocês conhecem a história, mas a Bíblia conta que ele foi para o mato, cresceram as unhas, o pelo, o cabelo, e ele comia como se fosse um boi pastando no campo. E eu quero dizer aos meus irmãos do Ministério Ágape, quando Nabucodonosor estava surtado, comendo capim, não era tão sem juízo quanto no dia em que, sentado no seu trono, diante dos jardins suspensos da Babilônia, ele disse: meu nome, meu reino e a minha vontade. Muitas pessoas conhecem o Evangelho e não entendem isso. Muitas pessoas frequentam a igreja em busca de meras bênçãos, de construir seu nome, de fazer seu reino, de impor sua vontade de alguma forma. Mas esse não é o sentido. E esse não é o caminho da bênção. É exatamente o oposto. É quando os olhos se abrem para você entender que, sendo filho de Deus, o que mais você pode pedir para si próprio é que o nome do seu pai seja grande, porque o nome do pai é o nome do filho. O que é o reino de Deus, senão esse lugar maravilhoso onde nós nascemos da água e do Espírito, e aqui crescemos, e nos fortalecemos, e nos dignificamos nos louvores, na adoração, no entendimento da palavra, e formamos esse povo sempre jovem, esse povo idealista, completamente diferente do mundo que está lá fora, com o olhar fito no futuro, para rasgar nesses horizontes da esperança a perspectiva iluminada e gloriosa do nosso destino, que é de subir sobre as nuvens para os braços de Cristo na sua volta, adentrando os portões da eternidade. Nós não somos esse mundo que está aí fora. E quando clamamos pela vontade de Deus, é porque conhecemos a nossa. Quem está aí fora, em busca da sua própria vontade, será sempre um insatisfeito. As pessoas conquistam alguma coisa e querem outra, vão enjoando das coisas. Os que mais têm, aliás, são os que mais roubam. É impressionante. As pessoas acham que no morro tem muito ladrão. Não é verdade. Porque as pessoas que às vezes descem do morro para roubar as coisas, roubam celular, roubam... E esses que estão na política? E esses empreiteiros? Só um roubou 100 milhões de dólares. Agora, por que roubou 100 milhões de dólares? Precisava, tinha necessidade, passava fome, mas era insatisfeito. E com os 100 milhões de dólares, continuaria insatisfeito. E quando será satisfeito? Jamais será satisfeito. Todos os que buscarem seu nome, seu reino e sua vontade, terminarão num melancólico crepúsculo de uma vil e apagada tristeza, porque jamais chegarão ao pleno entendimento da glória de Deus. Eu pedi o Marquinhos é esse companheiro meu querido, que buscasse um candelabro. Pode botar aqui, Marquinhos,
para vocês observarem. Esse é grande, esse é do bom. Esse candelabro é uma peça que Deus mandou fazer quando Moisés construiu o tabernáculo. Ele tem uma haste central, 3 para a direita e 3 para a esquerda. Era o GPS que iria guiar o povo saindo da escravidão do Egito à terra prometida. O candelabro, ele precisava ficar permanentemente aceso. Portanto, os sacerdotes tinham que encher de azeite o tempo todo, dia e noite. Não podia apagar. Naquele deserto árido, inóspito, um tremendo calor durante o dia, um frio tenebroso durante a noite. Não tem uma árvore, não tem uma sombra, não tem nada de agradável, é desconfortável. Um deserto de serpentes venenosas. Não podia apagar uma só dessas chamas do candelabro, que permanentemente acesos pela fé do povo, iria guiá-los no caminho certo da escravidão para a terra prometida. Me permitam fazer essa comparação. Todos nós nascemos na escravidão, todos nós somos Moisés, todos nós somos Arão, nascemos na escravidão dos nossos pecados. Verdade é que todos nós ao nascermos choramos, não é verdade? Você já viu algum bebê nascer sorrindo? Nunca viu, nem vai ver. Por quê? Porque a vida não é fácil. E todos nós sonhamos com a terra prometida. A realização das nossas aspirações. O Pai Nosso é exatamente esse candelabro. Hoje o templo de Deus somos nós. Deus não habita num tabernáculo movido por mãos de homens, disse Paulo. Depois que fomos lavados no sangue de Cristo, nós passamos a ser o templo de Deus. E a oração do Pai Nosso é exatamente esse candelabro. E ela começa com: santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino e seja feita a tua vontade. É a base da nossa oração. É pertencermos a um reino, é não andarmos perdidos no mundo, é não chegarmos à idade madura e dizermos assim: meu Deus, o que eu fiz na vida? O que eu construí? Por onde caminhei? Aonde cheguei? Porque não podemos voltar atrás. E eu quero dizer a vocês que ainda que sejamos os homens mais ricos do mundo, ou que tenhamos o poder político, ou os talentos, me desculpe repetir, nada disso, absolutamente nada disso tem valor. Nós nascemos, Deus nos fez, e Jesus nos deu a oração santíssima, para que a gente tivesse entendimento de que nós estamos aqui para glorificar o nome, para crescer o reino e para fazer a vontade de Deus. É isso aqui, ó. Se você entender isso aqui, você nem precisa pedir para você. A oração central, a haste central, ela fala sobre o pão nosso de cada dia. Mas não é o pão de passar manteiga, não é o pão de queijo, não é o pão de forma, não é esse pão, é o pão da vida. Ele é a haste central. É dele que saem as demais orações. O pão da vida, ele é a única maneira de haver união entre nós. Você sabe, um casal vai se separar. Pode não ser de corpos, mas o homem vai ter outra mulher, a mulher vai ter outro homem ou outros interesses. Se não houver entre eles a haste central, a ligação, o pão da vida. Jesus disse: vós sois os ramos e eu sou a figueira. Não existe união, por exemplo, na política. Existe ambição, não união. O nome já diz partido, porque é um lutando contra o outro. Por que não existe união na política? E nem poderá haver. Por que não existe união nas empresas? Por que não existe união em lugar nenhum do mundo? Nem mesmo nos lares? Porque a única união que existe
é Cristo. Ele une os casais, Ele une a igreja, Ele une o que for, desde que haja uma ligação como os ramos de uma videira. Ele é a haste central, é o pão da vida, é o centro do nosso entendimento. Sem Ele, nós não podemos glorificar o nome, o reino e a vontade de Deus. Sem Cristo, nós estamos perdidos. Ora, é o eixo central, é o ponto principal da oração, e é o pão de cada dia. Se não for o pão de cada dia, ele é pão de dia nenhum. Por isso o copinho era pequenininho. Não era um balde de 20 litros que o sacerdote enchia, acendia a chama e ia cuidar da vida. Era diariamente, completando com azeite, com unção, o cálice, para que nenhuma dessas chamas apagasse. 40 anos de peregrinação no deserto, da escravidão para a terra prometida, e a chama não se apagou. Nós, a mesma coisa, nascidos no pecado, nascidos nos problemas, nas angústias. Alguns já nascem nas preocupações da sua mãe, alguns na barriga da mãe, tiveram que escapar, porque a mãe, preocupada com a vida, tentou o aborto. Imagine uma criança tomando veneno e tentando escapar da morte. Esse é o nosso nascimento, com os pesadelos, com as frustrações, com as angústias da sociedade. Ainda mais nós no Brasil, nós brasileiros, somos o único povo no mundo que é uma mistura de 3 povos. Nós, a humanidade é uma só, uma raça só, raça humana, mas tem cores diferentes. Quem nasceu na Ásia ficou amarelo, quem nasceu na Índia ficou vermelho, quem nasceu na África ficou negro, quem nasceu na Europa ficou branco. São 4 cores que tem a raça humana. E nós no Brasil? E nós no Brasil? Hein, Carol? Hein, Carol? Nós éramos vermelhos. Há 500 anos atrás, se você fosse no Alto Xingu, nós éramos xingus, os confins do Amazonas. Se você fosse no Planalto Central, nós éramos botocudos. Se você viesse para o mar, nós éramos tupis, guaranis. Se você fosse para Campos, nós éramos goitacazes. Até que chegou o português. E a mistura do branco com o índio já nos deram os primeiros heróis. A força dos bandeirantes, que a pé balizaram uma das maiores geografias do mundo, a golpes de tenacidade e bravura, rasgando essas matas, fugindo da cobra, da onça, homens fantásticos. Mas, naquela ocasião, a grande riqueza do mundo era o açúcar, e nem o branco, nem o vermelho tinham força para mover a indústria do açúcar, um sacrifício tremendo. Então vieram os africanos. Vieram os africanos. O Brasil começa, a riqueza é o açúcar é o negro. O Brasil chega à época dos nossos avós, a riqueza é o café é o negro. Agora, os negros sofreram 400 anos de escravidão. Mas havia uma agonia que a mulher africana não podia sofrer. Uma mulher africana se sente diminuída e triste se não tiver filhos. Eu sei porque vivi 10 anos da minha vida na África, em todos os países que você possa imaginar. A mulher africana tem por natureza o desejo de ser mãe. Não é importante o marido, porque uma mulher na África, ela não diz meu marido, o marido não é dela, o marido é dela de mais 20. Ela diz meu filho, o filho é meu. De tal maneira que no Brasil, as mulheres africanas tiveram filhos com os índios, com os brancos, com os negros, e nós nos tornamos um imenso panelão racial, onde há 500 anos se retempera a alma do homem brasileiro, que não é negro, que não é branco, que não é vermelho. Nós somos brasileiros. Um povo esculpido pelo Espírito Santo, debaixo de imenso sacrifício, para ser especial. Eu creio, para cumprir a última profecia da Bíblia, que é levar o Evangelho a todas as nações da terra. Não há outro povo. Os americanos não poderão fazer isso. Os ingleses, meu Deus, os franceses, os portugueses, nenhum deles tem capacidade para isso. Só nós, raça mestiça, poderemos
e as nossas igrejas crescem muito por isso, levar o Evangelho a todas as nações da terra, à Índia, à China, aos países árabes, onde o Evangelho nunca chegou. Nós somos esse povo. Nós somos esse povo, nós temos em nós mesmos a grandeza dessas civilizações. Deus nos deu. Deus nos fez assim. Um povo único no mundo. Desgraçadamente, a gente tem olhos, mas não vê, tem ouvidos, mas não ouve, gasta-se fortunas para explorar petróleo debaixo do pré-sal e se abandona crianças com os dentes estragados, descalços nas comunidades, achando que a riqueza é o petróleo, quando a riqueza é o nosso povo. O pão nosso de cada dia é o segredo de tudo. Depois nós somos ensinados a fazer as 3 orações finais da oração santíssima do Pai Nosso. E a primeira coisa que nós somos ensinados a pedir é perdão. Perdoa os nossos pecados, assim como perdoamos aos nossos devedores. E por favor, entenda a maneira como Deus nos deu essa oração. Porque é a única vez na Bíblia em que Deus se faz de aluno e nós somos colocados numa situação de professor. Ele se faz de discípulo e nós de mestre. Por quê? Porque veja como ele nos disse para orar. Pai, perdoa o meu pecado, assim como, portanto, faça o que eu fizer. Eu serei seu mestre, seu guia, seu professor. Se eu perdoar, o Senhor me perdoa. Se eu não perdoar, o Senhor não me perdoa. Portanto, quem fecha a porta do céu somos nós. No céu não entra pecado. E nós seremos pecadores se não perdoarmos os nossos inimigos, os devedores, os que pecam contra nós. Quando nós perdoamos o nosso devedor, nós estamos perdoando a nós mesmos. Sem esse perdão, nós não seremos perdoados. Vocês conseguem entender isso, meus irmãos? Está claro isso para nós? Mágoa, ressentimento, ódio é um veneno que você toma achando que o outro é que vai morrer. Olha, na política, eu já sofri tanta injúria, tanta calúnia, tanta infâmia. Vocês já viram as pessoas falarem tudo de mim e da minha igreja, mas vocês nunca me viram falar de ninguém. Eu não falo. Eu não. O Pai é nosso. E eu oro por eles. Oro por todos eles. Oro pelos que me amam, pelos que me odeiam. Pelos que me ajudam, pelos que me atrapalham. Ajuda todos. Estenda a mão. Por quê? Porque eu não quero perder a minha salvação. É muito precioso o reino, o nome, a vontade, o pão da vida. Eu não quero perder isso. Eu não quero perder isso nunca, jamais, em tempo algum. Eu era pastor na África, quando um dia veio uma senhora indiana, jovem ainda. Os indianos têm muitos deuses, trabalham com muitos, fazem muita feitiçaria. E ela disse assim para mim: pastor, eu não me importaria em deixar de ser hindu para ser cristã, se Deus fizesse a amante do meu marido ser atropelada. Eu não me incomodaria. Se ela for atropelada e morrer no asfalto, eu não me importo de me tornar cristã. Nunca mais esqueci essa oração, esse pedido de oração. Vocês estão entendendo? Do que a gente está conversando? De ódio, de intriga, de malícia, por causa de nome, de reino,
de vontade. Olha o que eu vejo na disputa pelo poder. E se eu contar, vocês nem acreditariam. Esse mundo está perdido. Eles não têm nada de Deus. Portanto, nós que queremos fazer a oração santíssima, nós que queremos aprender a falar com Deus, porque não é possível eu viver 50, 60, 70, 80 anos e nunca falar com Deus, porque não aprendi a oração. Eu preciso praticar, eu preciso acender essa lâmpada, eu preciso amar os que me perseguem e orar pelos meus inimigos. Não me deixe cair em tentação. Nós caímos, todos somos tentados. Não há um de nós que não seja tentado. A oração não é, não me deixe ser tentado. Seria ingênuo, seria infantil, se nós fôssemos orar assim. Todos nós somos tentados e tentados o tempo todo. Em pensamentos, em sentimentos, nas ambições. E desde criança é assim. Nós somos desconfiados. Nós somos frágeis. As tentações nos atropelam no dia a dia. E quando você dá por si, você se sente humilhado, triste, envergonhado diante de Deus. Quantas vezes eu já me surpreendi dizendo: meu Deus, que dúvida é essa? Que medo é esse? Que pensamento é esse? Que desejo é esse? As tentações. Não há ninguém, mesmo os padres que se trancam em conventos, as freiras, são tentados da mesma maneira que cada um de nós somos. Nenhum de nós, por mais nobre, por mais educado, por mais talentoso, por mais anos que tenha de pregação da Bíblia, ainda que tenha nascido no Evangelho, todos nós somos e seremos tentados até o último dia. Até Jesus passou pela tentação do deserto e foi tentado. O problema não é ser tentado, o problema é cair em tentação. E nós caímos em tentação quando não comemos o pão de cada dia, quando não temos entendimento do que é a nossa vida nesse mundo, o que é que tem valor, aonde está o reino, qual é o nome e a que vontade devemos servir. Vocês já devem ter reparado os artistas que constroem com seu talento reinos de fama e de poder. Um dos mais talentosos era o americano Michael Jackson, mas ele não conseguia suportar a si próprio e por isso, para fugir de si mesmo, ele tinha que tomar remédios que acabaram levando-o à morte. É muito comum você encontrar artistas que no palco parecem muito felizes e ricos e com um reino internacional, mas que precisam da bebida ou são viciados no sexo ou nas drogas. Essas tentações todas sobrevêm aos homens que não conhecem a oração santíssima do Pai Nosso. Nós caímos em tentação, nós não somos empurrados. Ninguém é capaz de nos forçar a cair na tentação. Nós caímos porque estamos fracos. Ninguém sofre tentação acima das suas forças, é o que a Bíblia ensina. Então, se não é acima das minhas forças, então por que eu caio? Você cai porque você perdeu as forças. E quando é que a gente perde as forças? Quando a gente perde a visão.
quando a gente se sente como um homem lá fora, quando as ambições tomam conta do nosso coração, quando a gente se permite levar por ilusões, que no momento seguinte em que são realizadas, acabam se transformando em quê? Frustrações, em misérias. Eu fico imaginando esses rapazes que agora estão, homens e mulheres, envolvidos nessa lava-jato, ou no Petrolão, ou no Mensalão, ou nesse caleidoscópio de besterol, que são os escândalos que se repetem o tempo todo na política e entre os empresários. O que eles mais queriam hoje, certamente, seria poder voltar atrás. Antes dos 100 milhões de dólares, eles fizeram reuniões, planos, projetos, confabularam, viajaram, abriram contas, trusts e uma série de outras coisas para obter aquilo que hoje eles dizem: que maldição, destruiu minha vida, eu não queria isso, se eu pudesse voltar atrás. Mas, meus irmãos, como é que algo tão precioso se transforma em algo tão hediondo de um momento para outro? Por quê? É a falta de visão. Aonde está o seu reino? Aonde está o nome e aonde está a vontade? E eu vou concluir. Mas a última oração, Jesus disse: não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. Aí se pergunta, mas por favor, se nós já não caímos em tentação, ainda há o mal? E há o mal, muitas vezes sorrateiro, exatamente para quem não cai em tentação. Lembra que eu disse a vocês que as guerras do mundo, as piores guerras do mundo, são feitas pela religião? São feitas pelos religiosos? Aliás, as mãos que condenaram Jesus foram dos religiosos. Há uma parábola na Bíblia muito interessante que explica isso. É a parábola do filho pródigo. Na parábola do filho pródigo, você tem exatamente o entendimento. Porque um filho pede ao pai a sua parte na herança e cai em tentação. Até que perde tudo e volta para ser um servo. E o pai o recebe de braços abertos. Mas havia um outro filho, trabalhador, honesto, honrado, que não caiu em tentação. E quando o irmão volta, ele se torna revoltado, ele fica magoado, ele não aceita o seu irmão. O maior pecado não é o da droga, o maior pecado não é o traficante da boca de fumo, ou a prostituta do meio da rua. O maior pecado é o pecado contra o amor. Deus é amor. Muitos religiosos se sentem melhor que os outros, olham as pessoas de cima para baixo, se julgam especiais, fecham a porta do reino de Deus pela sua prepotência, porque são santos, porque não pecam, porque não usam drogas, porque não bebem, não fumam, não se prostituem, fazem aquela oração. Nada disso é errado. Você, se tiver essa conduta, é uma bênção, é uma maravilha, é espetacular, mas há algo pior do que isso. É o orgulho no coração da gente. É pior do que tudo isso. A oração do Pai Nosso é algo extraordinário. É pena que a gente não tem tempo para continuar conversando sobre o candelabro que deve ficar aceso no nosso coração, permanentemente, para nos conduzir da escravidão, da nossa natureza pecaminosa,
para a terra prometida dos nossos sonhos. Senhor, muito obrigado, meu Pai, pelos momentos que passamos junto ao Teu povo. Muito obrigado, Senhor, pela oração santíssima do Pai Nosso. Ó Senhor, Espírito Santo, pelo amor do nome de Jesus, eu imploro ao Senhor que essas palavras tão lindas possam ficar para sempre no nosso coração. E cada vez que fizermos a oração santíssima do Pai Nosso, possamos lembrar das lições, da sabedoria, dos mistérios. Espírito Santo, glorioso, maravilhoso, santo, puro e perfeito, guia-nos, Senhor, para a terra prometida dos nossos sonhos. Usa as nossas vidas, meu Pai, para que em tudo que fizermos, seja como pastor, seja como engenheiro, médico, funcionário, balconista, motorista, trocador, pedreiro, carpinteiro, servente, não importa. O que fizermos, Senhor, seja para glorificar o Teu nome, para crescer o Teu reino e para fazer a Tua vontade. Ó Espírito Santo, que não nos falte a cada dia esse pão da vida. Eu te peço, Senhor, porque nessa igreja e nesse momento eu sou o que mais preciso. Me ajuda, meu Deus. Me ajuda, meu Deus. Me ajuda a perdoar meus inimigos, os que me odeiam, às vezes sem causa. E não me deixe cair em tentação. E mesmo depois de não cair em tentação, a lembrar, Senhor, que sou apenas Teu servo e que a minha glória, Senhor, é poder Te chamar de meu Pai. Amém.